É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E você sabe que essa semana nós começamos ontem com a escuta do capítulo 10º do Evangelho de Lucas, contemplando a figura de Marta e a figura de Maria. Estas duas mulheres, é uma imagem feminina, portanto, uma imagem feminina nos corresponde também a uma imagem da própria igreja, a essência daquilo que nós somos. O Papa Francisco gosta de repetir, né? Que a igreja é feminina, e é mãe. Então essa fecundidade, essa fertilidade da própria igreja. E nós vimos ali essa dimensão de Marta, de uma mulher empreendedora, de uma mulher que age, a igreja que está presente no mundo para agir, para ir ao encontro como boa samaritana de todos aqueles que estão caídos na beira da estrada. Mas a ação da igreja não se limita a uma ação filantrópica, a uma ação de amor concreto em relação aos irmãos e às irmãs, que é necessário, que a gente precisa fazer, mas a igreja também, ela se gasta na escuta e no serviço ao seu Senhor. Como a gente lê também no Evangelho segundo João, quando naquela casa de Betânia, Maria derramou 300 denários, gastou 300 denários em um perfume caríssimo para ungir os pés do Senhor. Aquilo poderia parecer puro desperdício, e Jesus disse que é um gesto muito bem feito. Então, Maria é essa que não somente escuta a palavra, mas ela é capaz também de gestos grandes, de gestos que são um sinônimo de gastar aquilo que ela tem em relação ao seu Senhor. Então nós, essa semana, entramos com essa perspectiva de buscar em nós o equilíbrio entre a escuta e a ação, o equilíbrio do agir, do fazer, do ser e do se colocar diante de Jesus numa atitude de quem sabe ouvir, de quem sabe escutar. E aí a gente precisa escutar a vida da gente, a gente precisa escutar a palavra de Deus, a gente precisa escutar os vários acontecimentos da nossa história. E hoje penso que um convite que nos vem de Jesus é o seguinte: é a gente buscar entender a história da gente, não a partir dos fatores externos simplesmente, de quem exige de nós resultado, de quem diz para nós, você tem que entregar. Hoje em dia a palavra da moda é essa, né? Entregar. Tem projetos e você tem que bater a meta, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Não é? A gente vive condicionado pelos sinais que a gente vai recebendo externamente. Aliás, já tem uma teoria na linha da psicologia, chama de behaviorismo, que justamente a pessoa fica condicionada a sinais externos. Tem muito o que se falar sobre isso, pode ser usado positivamente, negativamente também, mas o certo é que às vezes a gente pode ficar condicionado por fatores externos. E hoje Jesus justamente vai se encontrar com algumas pessoas que querem condicionar Jesus externamente a mostrar resultados, a dar aqueles sinais que quem está fora está querendo ver dele, está pedindo dele. Mas o importante é que eu e você, nós não nos deixemos condicionar por esses sinais externos que pedem da gente, mas que a gente tenha aquela consciência daquilo que a gente é chamado a ser. Que a gente tenha consciência da vocação da gente, da missão da gente, do que é que a gente é chamado a produzir, a fazer, a ser aqui neste mundo. E acho que Jesus dá uma dica muito boa para a gente hoje de como ler também as Escrituras, de como nas Escrituras encontrar aquele sinal que a gente está querendo. Não porque assim, encontrei aqui uma palavra hoje, ou então tem gente que pega a Bíblia, abre assim, e na primeira passagem que abre e achar que é aquilo ali que deve fazer. Não, a nossa leitura deve ser uma leitura racional da Sagrada Escritura, uma leitura que vai dentro da lógica da Escritura, daquilo que a Escritura quer nos dizer. Mas que, portanto, a gente vai encontrar dentro da própria Bíblia, na leitura contínua, a resposta que a gente deve dar na vida. Porque a resposta que a gente dá já deve ser aquela que Deus está dando. Então, no fundo, quando a gente diz que a gente tem uma vocação, que tem um chamado, significa que Deus tem uma intenção. Quando eu chego na sua casa e digo, Maria,
um chamado, né? Chamei seu nome. Aí você diz lá dentro, oi, já vou. E aí vem, eu que chamei, eu sei por que é que eu estou chamando você. Talvez eu estou chamando você porque eu quero te pedir uma ajuda, ou porque eu quero te ver, ou porque eu quero um conselho seu. Ou seja, eu que cheguei e te chamei, sei a resposta que eu estou querendo receber de você. Então Deus, que é aquele que nos chama, não é? Ele sabe onde é que a nossa liberdade vai encontrar o seu desabrochar. Portanto, ele é autor do chamado e é aquele que tem a verdadeira resposta. A resposta que você e eu precisamos dar. Ontem eu dizia isso para vocês, né? Marta, Marta, que era aquilo, era fazer Marta voltar para a sua vocação, voltar para dentro de si, para o chamado que estava dentro dela. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Voltar para dentro de nós, não ficar buscando sinais fora. Então, entrar na Sagrada Escritura, na leitura da Sagrada Escritura e perceber que a cada página diária que a gente lê na liturgia tem o conteúdo da resposta que a gente é chamado a dar nesse dia. Não é? O que é que a gente deve, como igreja, responder ao Senhor. Então, peçamos a Jesus hoje essa graça de encontrar a resposta para o chamado que Ele nos faz, na palavra que Ele nos oferece, na palavra que Ele nos dá. A leitura de sábado, que nós não lemos, porque lemos aquela leitura da memória de Nossa Senhora do Carmo, mas na leitura de sábado mostrava que os judeus tinham feito uma reunião, a reunião do conselho, né, o conselho que havia nas comunidades da sinagoga. Eles tomaram uma decisão, fizeram um plano para matar Jesus. E eu disse que Nossa Senhora, quando veio para buscar Jesus, para ver o que era que estava acontecendo, que é a leitura que a gente vai ver amanhã, ela chega ali com essa preocupação, porque chegou aos ouvidos dela essa decisão, desse plano que os chefes dos fariseus tinham de matar Jesus. E Jesus vê a sua vocação como a vocação do servo sofredor, daquele servo que não apaga um pavio enquanto ele está ali aceso, enquanto ele está fumegando. E na palavra daquela leitura de sábado, diz assim, este é o meu servo, o amado. Então, essa é a consciência que Jesus tem. A consciência de que ele é um servo, de que ele é amado. Essa é a consciência, que é aquela consciência que ficou clara para Jesus na hora do batismo, quando do céu veio uma voz que disse, esse é o meu filho amado no qual eu encontro a minha complacência, a minha realização. Então nós entramos neste mundo, estamos neste mundo, devemos desenvolver essa consciência. Você é amada, eu sou amado, nós somos amados, e é isso que deve crescer dentro da gente. E com isso a gente deve encontrar a força para afrontar as adversidades, as dificuldades do dia a dia, essa certeza de que nós somos amados por Deus. A gente não precisa ficar mendigando o amor de mais ninguém. Se a gente crescer na consciência de que é amado por Deus, isso traz realização para o coração da gente. Isso dá paz ao coração da gente. E a gente pode enfrentar as coisas com essa certeza. Não precisamos ficar reféns, não é, das intenções de nenhuma pessoa. Bom, esse é o panorama no qual Jesus está inserido. E aqui agora o evangelho de hoje, Mateus 12, 38 a 42, diz o seguinte. Alguns mestres da lei disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Pedem um sinal realizado por Jesus. Para que eles pedem um sinal? Dentro da Bíblia, os sinais são oferecidos com um desejo só. Deus, quando nos dá um sinal, é para que a gente mude de mentalidade, para que a gente transforme a cabeça da gente, ou seja, todo sinal de Deus é um sinal para a nossa conversão, para a nossa mudança. A gente está indo aqui nessa estrada, na estrada tem um sinal, diz, olha, reduz a velocidade, gire à esquerda, dali para frente a estrada se interrompe, você tem que fazer os sinais. A gente está na estrada, está vendo os sinais, não é? E a gente vai lendo os sinais, e às vezes chega num lugar em que tem um sinal, que é o sinal da conversão, ou seja, da gente fazer o retorno, da gente sair fazer uma volta e ir para outro lugar. Então, os sinais na Bíblia são sinais que devem ajudar para isso, para a gente saber fazer retorno, para a gente saber fazer conversão. E retornar para onde? Retornar para Deus, voltar-se para Deus, fazer de Deus o claro objetivo, porque Ele é aquele que nos ama. E voltar-se para Deus significa voltar para essa consciência de que você é amado, que você é amada, saber que existe uma relação de amor entre você e Deus. Isso porque Jesus dizia para Maria, ela escolheu a melhor parte, viu, Marta?
Por quê? Porque naquele diálogo com Jesus, ela alimentava a consciência de ser amada, de que tinha uma palavra que era dirigida a ela pessoalmente, não é uma palavra em sentido genérico, que serve para todo mundo, não, mas é uma palavra que serve para você, é uma palavra que serve para mim concretamente. Então Jesus responde para aqueles que estão ali pedindo uma palavra da parte dele. Ele diz: uma geração má e adúltera busca um sinal. É bom que uma geração má e adúltera busque um sinal, mas que ela buscasse um sinal para se transformar, para se converter, não sinal de que quem quer pôr a prova. Jesus já tinha pregado, já tinha mostrado todas as coisas. Por que é que eles querem tirar a vida de Jesus e agora estão querendo um sinal? Será que aquele sinal, se Jesus desse, ia fazer com que eles mudassem de ideia? Respeitar a vida de Jesus? Respeitar o conteúdo da sua pregação? Talvez não fosse isso. O que eles queriam talvez era um espetáculo. Às vezes a gente está pedindo sinal não para que a gente se converta, mas para ter o espetáculo, para ter o prazer, talvez, de contar uma coisa fascinante, fabulosa, que Deus fez por a gente. E não é por aí. O sinal, quando Deus dá a gente, é um sinal para que a gente se transforme, para que a gente mude, para que a gente seja uma pessoa nova. E olha o que é que Jesus diz para esta geração má, para essa geração adúltera, ou seja, que está rompendo a aliança, o contrato com Deus, essa geração que está traindo Deus, para ela só vai ser dado um sinal, que é o sinal do profeta Jonas. Você lembra do profeta Jonas? Deus chamou o profeta Jonas, mandou para a cidade de Nínive, era uma cidade que precisava 3 dias para ser rodada. Em um dia só ele rodou aquela cidade toda, pedindo conversão e mudança de vida. E o que foi que aconteceu? O povo de Nínive mudou de vida, fez penitência, se vestiu de saco, homens e animais, todo mundo se converteu. Então, portanto, o sinal que está sendo dado é esse, é o sinal da conversão. O sinal da mudança, o sinal da penitência, o sinal da transformação. Esse é o sinal que está sendo dado. Mais interessante porque Jonas, o nome Jonas, significa pomba. Pomba. Você lembra que na Arca de Noé foi soltada uma pomba, não é? E quando aquela pomba foi solta, ela voltou trazendo um raminho no bico, que era o sinal da esperança, era o sinal de que o dilúvio tinha acabado. Então Jonas é como, agora ele vai numa barca também, não é, para a cidade de Nínive. Depois ele estava fugindo da vocação, melhor, ele estava fugindo de Nínive numa barca, e depois descobriram, no meio da tempestade, jogam ele no fundo do mar, e ele é engolido por um peixe que vai jogá-lo na cidade de Nínive. Quase que como que ele está dentro de uma arca, também aqui agora, que vai colocá-lo alinhado com a sua vocação. Não é? E lá, pregando a conversão, ele é como aquela pombinha que está levando o raminho da esperança para aquela cidade. A cidade seria destruída em 40 dias, mas a cidade soube pegar o sinal da esperança que essa pomba, que é Jonas, está trazendo para a comunidade. Eles se convertem. É preciso a gente saber se agarrar em todo sinal de esperança. Olha, as pessoas em Nínive não é que precisaram ficar ouvindo a pregação de Jonas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele já chegou num lugar, pregou, chegou no outro, pregou, e as pessoas foram se modificando, foram se transformando. A coisa não precisou ficar sendo repetida, não. Olha quantos sinais a gente recebe na vida da gente. Está querendo mais um, e está querendo outro, e não entende o sinal. Não aprofunda o sinal. Então, o sinal que a gente vê em Jonas também é o sinal da decisão. É o sinal de quem sabe se agarrar naquilo que Deus oferece, se agarra àquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está dizendo. Não fica, como diz minha mãe, não está se fazendo de tolo. Né? Não estou entendendo. Não, o pessoal de Nínive entendeu o sinal de Jonas. Então esse é um primeiro significado. Mas Jesus lê o sinal de Jonas não apenas como sinal da conversão. Ele diz assim: com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, Jesus está lendo a sua história na história de Jonas e vê na imagem de Jonas dentro da baleia 3 dias no seio do mar como imagem da sua ressurreição. Portanto, qual é a mensagem para mim e para você? Que a gente não precisa ficar esperando outro sinal para a gente. O sinal para nós já está dado, é a ressurreição de Jesus. É o sinal da vida que vence a morte. Esse sinal já foi dado, a gente não precisa de outras coisas. Não precisa ficar, meu Deus, me manda um sinalzinho para eu saber disso, daquilo, para eu poder ter esperança. Não, já está dado.
O ramo da esperança está em Jesus que vem para nós. Ele é o novo Jonas. Ele é maior do que Jonas. Então a gente precisa acreditar na pregação que ele faz, que é pedido de conversão. No amor que ele sabe que tem e que transmitiu também para você e transmitiu para mim. Então a força da ressurreição de Jesus é o sinal que é dado para nós. A gente deve se agarrar nesse mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. Nós que estamos com o Evangelho na mão, lendo todo dia, a gente está se deixando tocar por essa pregação. Os habitantes de Nínive escutaram a pregação uma só vez e se converteram. Quantas vezes a gente passa pela mesma página do Evangelho sem se deixar transformar por ela, sem se deixar tocar por ela? O chamado é esse, para que Deus nos dê a graça de criar sensibilidade à pregação de Jesus. E como é que continua a pregação de Jesus hoje? Por meio da igreja. Por meio da igreja. A gente tem que aceitar isso. A gente tem que acolher a igreja. Porque se você hoje pode falar de, não, eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja, porque a igreja é isso. Não. Se você hoje ouve falar de Jesus, se você hoje tem o Evangelho de Jesus na mão, é por uma razão só. Se chama igreja. E quem é que continua essa pregação de Jesus, senão a igreja hoje? Então hoje também a gente é chamado aqui, nesse Evangelho, a acolher a igreja, a entrar na igreja, em aceitar o dom da igreja. Deus não nos quer salvar sozinhos. E agora eu me relaciono com Jesus, eu e Jesus. Não existe isso. O que existe é essa mediação. Acolher o dom da igreja, a pregação da igreja nos nossos dias. No dia do juízo, disse Jesus, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Portanto, a profecia de Jonas, a sabedoria de Salomão. Quando uma pessoa é batizada, não é, o padre, no Brasil pelo menos retomou esse rito de colocar uma pitadinha de sal na boca da criança batizada. E no rito antigo se dizia, recebe o sal da sabedoria. Esse sal da sabedoria é o Evangelho de Cristo. É a sabedoria que a gente encontra no Evangelho. Mas ao mesmo tempo Jesus diz que a gente é o sal da terra e que a gente é a luz do mundo. Então nós devemos ser condutores desta sabedoria para o mundo. O mundo deve encontrar em nós sabedoria. O mundo deve encontrar em nós sabor, capacidade de discernimento, de avaliação das realidades. Você como cristão, é chamado a isso. A receber a sabedoria de Jesus e a transmitir essa sabedoria de Jesus. Essa sabedoria da qual Salomão estava cheio. Salomão que é rei de paz. Aquele raminho que a pombinha levava no bico, não é? Era sinal de que a paz estava reinando na terra, porque tinha acabado o dilúvio, não é? Salomão vem da mesma raiz de Shalom, que significa paz. A gente recebe a paz de Deus por meio dessa sabedoria, por meio dessa capacidade que Deus nos dá para a gente saber saborear a vida da gente, estar presente na vida da gente no momento em que a gente se encontra, sem se deixar condicionar por quem está fora pedindo sinais para a gente. Vamos corresponder àquilo que nós somos na nossa essência e nós emitiremos aquele sinal que Deus deseja, que Deus quer, que nasce da sabedoria de um coração que sabe escutar. Assim como a gente viu Maria ontem aos pés de Jesus, escutando a palavra do seu Mestre. Peçamos ao Senhor essa graça. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és maior do que Jonas, Tu és maior do que Salomão. Nós queremos acolher de Ti a palavra de profecia e a palavra de sabedoria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Ensina o nosso coração a saborear as coisas que nós estamos vivendo, a não perder nada, a não engolir o que nós estamos recebendo da vida. Às vezes a gente vai engolindo tanta coisa, a gente diz, estou engolindo o sapo. Não, Senhor, que a gente saiba saborear o que a gente está passando. A gente pode julgar como uma situação amarga, dá-nos também saber o sabor da amargura que pode estar. Coisas amargas são boas para o nosso fígado. Ajuda-nos a saborear tudo que a vida nos oferece, a doçura, a amargura, o sabor ácido, as coisas que são insípidas, que são também sem sabor.
Ajuda-nos a saborear. Dai ao nosso coração sabedoria. Dá-nos a acolher também a graça de saber ler as Escrituras e acolher nela os sinais para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender que o grande sinal que nos é dado é o sinal da tua ressurreição e nele perceber que é um sinal do grande amor do Pai que não nos abandona nas sombras da morte, mas nos faz ressurgir para a vida nova. Ajuda-nos a perceber que nós somos pessoas amadas e ajuda-nos a não nos sentirmos condicionados pelo mundo, que pede sinais e resultados de nós que muitas vezes não são aqueles que tu queres que nós demonstremos. Ajuda-nos a perceber a nossa vocação, como tu ajudaste a Jonas em meio à dificuldade. Foi ali que ele descobriu que ele não podia fugir da sua vocação. Ajuda-nos a perceber também que nós não podemos fugir daquilo que seja a tua vontade para a nossa vida e que só na tua vontade nós podemos encontrar realização. Ajuda-nos a dar essa atenção à tua palavra como os habitantes de Nínive deram. Não precisaram ficar ouvindo muitas vezes a pregação de Jonas. Ouviram uma vez só e se converteram. Dá-nos prontidão para a conversão, para a mudança das nossas vidas. Dá-nos coragem de assumir que a conversão é uma necessidade diária nossa e que na conversão a gente pode crescer a cada dia, a cada instante. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, muito obrigado pela companhia nesse nosso momento de oração. Um abraço para a Nídia Gomes, acompanhando a nossa transmissão, Odalea, a Aline Sampaio, a Lisa Camata, olá Lisa, e um abraço também para Nara Gomes, é isso mesmo? Nara G. Gomes, então um abraço, né, para vocês aqui. Vamos salvar essa live. Eu peço a vocês, curta, comente, encaminhe essa live para quem você acha que vai fazer bem. E eu quero agradecer aquelas pessoas, eu vi aqui muita gente foi lá curtindo várias lives nossas, comentando várias lives. Muito obrigado por essa sua ajuda. Assim você ajuda a essas lives a serem encaminhadas, assim como o Jonas foi encaminhado para onde ele deveria ir, levado no ventre da baleia. Quando você curte uma mensagem nossa, você também está ajudando a que essa mensagem chegue em algum lugar. Então você pode curtir essas nossas mensagens aqui. Se você for lá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, faz a mesma coisa, curta, comente. Se você não viu o vídeo de ontem lá no YouTube não, né? Então vai lá, curte no YouTube, não é? Dá aquele like lá, para que ele ganhe aquela proporção e como que uma baleiazinha vai levando essa mensagem para o lugar para onde ela deve ir, que esse Jonas daqui chegue em alguma praia onde está precisando dessa palavra, desse incentivo. Faça a mesma coisa lá no YouTube, na minha página, no Facebook, seja no meu perfil ou seja na minha página. Muito obrigado, gente querida, fica com Deus. Boa semana.